faculdades mediúnicas e cristianismo. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos. A outro a profecia. A outro a faculdade de discernir os espíritos. A outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo, julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece. Esse fala, outro escreve. Esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te deis a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Livro Seara dos Médiuns, editora FEB, capítulo 48, ditado pelo Espírito Emmanuel.
Psicografia de Chico Xavier. Bastante interessante observarmos a capacidade do apóstolo Paulo desse entendimento sobre as questões da mediunidade, a relação entre o plano material, o mundo material e o mundo espiritual, o reino material e o reino espiritual. É algo bastante interessante. Certamente, ele era inspirado pela espiritualidade superior, mas ele detinha a capacidade de entendimento para observar inclusive essas minudências, essas comparações que ele vai fazendo nas tarefas de cada médium. Ele não usa a palavra médium. Às vezes fala profeta, mas ele usa o termo espiritualidade e usa também o termo espírito. E isso é por demais interessante, porque facilita a nossa compreensão hoje. Qualquer pessoa que possa estar estudando o Novo Testamento com a doutrina, por exemplo, luterana, ou ainda que seja a doutrina católica romana, não sendo a doutrina espírita, poderá perceber essas possibilidades das ações dos espíritos sobre os trabalhadores do Evangelho. Ora, nós espíritas, com muito mais propriedade, não porque somos melhores, não é isso, mas nós temos a literatura trazida pelos espíritos. Apesar que essa literatura não é dos espíritas, ela é para toda a humanidade. Qualquer pessoa pode acessar, pode comprar os livros, pode estudar. Qualquer pessoa. E no Brasil, então, com a Constituição de 88, qualquer pessoa pode fundar uma igreja, pode fundar um centro espírita, porque existe a liberdade total de culto religioso, e de reuniões, e de associações, segundo a Constituição. Ora, então essa possibilidade de avançar no entendimento aumentou muito, ampliou muito, segundo as leis dos homens e segundo as leis de Deus, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos a liberdade de culto ou a liberdade religiosa. Mas é muito importante, qualquer pessoa que possa estar estudando as cartas de Paulo, observar a linguagem, como ele fala da questão da espiritualidade, da influenciação dos espíritos e das tarefas que ele vai especificando. São muitas as atividades, as tarefas, onde nós poderemos aplicar a influenciação, a instrução, a inspiração espiritual, exatamente para o fortalecimento, inclusive, de entendimento e de recursos maiores. Então, bastante interessante essa questão da carta de Paulo aos Coríntios. E se a pessoa quiser estudar literatura espírita, pessoa mesmo não sendo espírita, pode estudar. A literatura está posta de uma maneira geral, digitalizada. Inclusive, qualquer pergunta que possamos fazer à inteligência artificial sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Livro dos Espíritos, ou sobre o Espiritismo, ou sobre a mediunidade, a inteligência artificial responde com toda a propriedade, facilitando o acesso às pesquisas, e poderemos citar o livro e ela vai buscar aquele assunto que nos interessa. Então, hoje, com a inteligência artificial, com todas as obras digitalizadas em vários idiomas, tornou-se muito mais facilitado o estudo, não só do Novo Testamento, mas também o Novo Testamento com a compreensão do Evangelho segundo a orientação dos Espíritos. E essa questão da
das faculdades mediúnicas, nós vamos observar o texto que o Emmanuel traz para nós. Interessante a carta de Paulo. Parece que é um livro espírita, mas não é um livro espírita. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Uma linguagem totalmente espírita. Mas quem está falando é Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Observe, é uma linguagem totalmente espírita. E que está falando é Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios. Isso é por demais interessante que prestemos bastante atenção. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. E ele ainda está afirmando que há uma coordenação espiritual distribuindo atividades e tarefas, justamente para que o Evangelho de Jesus seja propagado nas expressões da espiritualidade, para que haja uma compreensão maior. Então, isso é muito importante. Eu recomendo que possamos estudar esse assunto com mais cuidado, com mais aproveitamento.